Muito bem, muito bem, muito bem. Esperar a galera chegar aí. Danilão aí, ó. Jovens, jovens, jovens. Como é que tá a situação aí? Tudo certo? Estavam na aula de quem agora? Quem? O de matemática. Aula de matemática, Rodolfo? Ah, sim, sim. É que os caras curtem ter Rodolfo no nome, né? Não sei se você consegue ver, mas Rodolfo no tem, nome? tem uns 3 com Rodolfo no nome já. De professor? É, eu acho que o Funfas tem o Luiz e daí tem ele ainda. Ô, louco. Rodolfo Os tá caras curtem. um nome popularizado aí, né? Rodolfo tá na moda, tá em voga. É, os caras tá gostando. Os caras tá gostando. Muito bem. Galerinha, só mais alguns minutinhos e a gente começa já, tá? Beleza? Agora que eu vi que tem o negócio do Call of Duty ali atrás. Eu coloquei ali, veio no jogo. Coloquei lá para dar uma harmonizada no ambiente. É que agora eu tô gravando no meu quarto, que eu tenho mesa para estudar aqui também, mas geralmente eu gravo lá, semana passada, não sei se vocês perceberam, mas eu gravei no escritório mesmo, né? Cada hora eu gravo num lugar para dar uma mudada de ambiente, né? Senão não. É uma dica para Tem que vocês dar uma também. diferenciada. Tem que, senão vocês ficam malucos aí com o mesmo ambiente sempre. A gente já tá tendo que ficar em casa, então que a gente migre dentro de casa, né? Troca o ambiente, vai para lá, para cá, vai para o escritório, fica um pouco, depois desce pro quarto e aí fica nessa aí. Né? Tudo bem. Galera, não vai aparecer na aula hoje, então? Ei, Laia, viu? Ei, Laia, Laia, Laia. Laia, Laia. Vocês têm aula até que horas? 12h15. 12h15? Ixi, a aula, então vocês têm mais a minha e mais uma, então. Ou não, mais 3. A minha e mais 2. Sou mais 2. Nossa, pegado. Pegado. Vou tentar fazer da maneira mais tranquila possível aí para vocês. Tudo bem. Pô, mais um minutinho a gente já começa. Tava esperando chegar mais alguém. Será que alguém vai chegar? Deixa eu perguntar, os professores ficam mandando para vocês o link no grupo prestes a começar a aula ou vocês entram sozinhos pelo material que a Marina mandou com os horários? Senão eu começo a mandar mandar no Eu WhatsApp entro para no vocês. material. Ah, é? Tá, eu E lá já vou. tem todos daí. Sim, então, é exato. Os caras só não entram por preguiça. Eu não vou falar isso, né? Mas já que você tá falando aí, né? Show. Bom, pô, vou dar aula para vocês, tá? Vocês já estão aí. Estão de parabéns por estarem participando da aula já. Eu vou compartilhar minha tela agora, neste momento. Tudo bem? Vamos embora. Povo, professor, você falou que a gente ia falar sobre já os povos germânicos, os povos bárbaros, não era isso? As invasões bárbaras, não é isso? Ué. Antes disso, povo, tá? Eu achei melhor separar, porque a apostila traz as invasões bárbaras, fala um pouquinho delas e depois já fala sobre cultura romana para fechar o capítulo. Então, eu já vou fechar o capítulo falando sobre cultura romana e a gente vai pegar os povos bárbaros e separar, né? E vai estudar a parte já em Idade Média, tranquilão? Beleza? Tá? Tudo bem? A gente já estuda, já parte para a próxima unidade da apostila. Beleza? Tá? Até porque uma vez que a gente já entra em povos bárbaros germânicos, já compensa nós já falarmos sobre o Império Carolíngio, sobre as relações estabelecidas no Império, falar sobre o costume, o costume feudal, que já não feudal no termo propriamente dito, mas características que vão depois fazer parte da Idade Média que a gente vai estudar. Então já compensa estudar num combo só para a gente fechar a parte de Roma aqui primeiro, tá? Então a apostila de vocês, pessoal, traz no finalzinho sobre aspectos gerais da cultura romana,
tá? Então eu vou dar essa aula aqui, e aí se der tempo a gente já entra, talvez, em invasões bárbaras para falar do Reino dos Francos, de Império Carolíngio, e por aí vai, tá? Então, beleza, a gente vai fechar aqui, então, com cultura romana para fechar o tema de Roma. A gente faz algumas questõezinhas aí sobrando tempo, tá? Pessoal, percebam aqui, é uma cidade urbanizada, sim ou nem? Digam que sim, por favor, né? Então, é uma cidade urbanizada, tá? Então, é um sistema, pessoal, chamado Urbs, tá? Urbs é esse sistema aqui, né? Então, a gente tem diversas colunas construídas, diversos estádios, o Coliseu ao centro, prédios, tá, pessoal, erguidos, né? Os muros, os arcos do triunfo, né? Que eram obras monumentais para poder vangloriar as conquistas romanas de novos territórios que eram sempre adquiridos, que eram dominados. Então, a gente tem uma vida, pessoal, uma vida fervilhando aqui em Roma. Olha só, olha esse sistema, né? Esse sistema arquitetônico construído aqui. Tá? Então, a gente tem a ideia de urbis vem daqui, a gente, do latim, né, urbis, da ideia de urbanização, de muitas pessoas vivendo aglomeradas no mesmo lugar. Quando fala em aglomeradas, não é que está uma em cima da outra ali, né, faltando ar, não é isso. Significa que estão todas muito próximas umas das outras, morando. Tá? Ó, percebam que uma casinha aqui, uma perto da outra, os prédios, né? E todas essas moradias são interligadas por via de transporte. Isso é a urbanização, tá? Então a ideia surge com Roma. Roma é quem cria isso, tá? Então a cultura romana está imbuída na nossa civilização ocidental. Já tenham isso em mente, tá? A ideia de fórum, a gente fala fórum hoje na internet, fórum de discussão, fórum lá, né, perto da prefeitura, certo? Então, pessoal, a ideia de fórum, onde são né, a ideia ela surge, na verdade, primeiramente com a ideia de prédios, praças largas feitas para discussão, feitas para o debate, feitas para a tomada de decisão, certo? Então, a ideia de fórum vem daqui, tanto do espaço físico construído em sua arquitetura, como também o espaço para o debate, para a decisão, de ideias, para a decisão, portanto, aí, do que poderia ser feito com relação à organização social, com relação ao direito. Tranquilos? Tá? E daí vem, a gente tem aí dentro da cultura todos os outros, né, monumentos arquitetônicos, tá? Os circos máximos, onde havia uma corrida de bigas aqui, ó, tá? Circos máximos, olha de circo que vocês falaram para mim lá, professor, pão e circo? Não, é circo com palhaço? Não. Os circos máximos vem da ideia de espetáculo, tá? E vem da ideia de completar aqui, ó, o círculo, completar o ciclo, tá? Os cavalos corriam e passavam por aqui, enquanto os que estavam desse outro lado tinham que derrubar os que estavam atrás, tá? A corrida de bigas, muito louco também de assistir. Tem um filme que eu tô tentando lembrar que é muito massa. Eu acho que é Gladiador também, mostra a corrida de bigas, é muito bom. Tá? Então os cavalos saíam daqui, ó, um atrás do outro, e um tinha que derrubar. Sempre... A ideia de violência está sempre embutida, tá, pessoal? A ideia de derrubar o outro, me dar lança, da espada, voadora, jogar o escudo, qualquer coisa desse sentido, está imbuída na ideia de espetáculo e também na ideia da essência do cidadão romano, tá? Porque Roma surgiu a partir de um aldeamento militar, tranquilos? Tá? Então a ideia aqui então dos circos máximos era esse monumento aqui, corrida de bigas, tá? O Coliseu está ao centro, maravilha? Ó, abrigava cerca de 250 mil pessoas e haviam então as encenações de batalhas. Só que encenações, por mais paradoxal e contraditório que pareça, encenações reais. As pessoas se machucavam de verdade, como se estivessem numa guerra de conquista. Tranquilões? Maravilha? Coliseu, que vocês já estão carequinha de saber, onde ocorria literalmente o pão e circo, o verdadeiro estádio, é a ideia. Comportava 50 mil pessoas e havia aqui então as batalhas entre os gladiadores, tá, pessoal? Tanto gladiadores que eram escravos e que se vencessem se tornavam ex-escravos, ganhavam a liberdade caso sobrevivessem, tanto também de prisioneiros de guerra de outros territórios que não necessariamente eram vendidos como escravos. E os cristãos, principalmente na época do imperador Augusto, não tolerava os cristãos, principalmente porque ele ganhou o título de imperator, de príncipe e de Augusto, que significa divino, descendente direto dos deuses, que ajudaram a fundar Roma. Tranquilos, tá? Então, nesse
era aqui no Coliseu que eram executadas, né, praticamente diversas pessoas, dentre elas, principalmente os cristãos, tá? Muito bem, temos as fotos aqui, maravilha. Hoje, pessoal, a gente tem uma boa parte preservada, não é igual a Grécia que tá tudo, né, foi tudo as ruínas. Claro que a Grécia é muito mais antiga, tá? Mas a gente tem uma cerca de 60% aí preservado. Aí, detalhe, tá? Roma hoje ainda é o mesmo caos urbano que era aqui, tá? Loucura, pessoa buzinando, atravessa e vai, e loucura e confusarada, mesma coisa, permanece, tá? A vida urbanizada, som para lá e para cá, gente pulando, correndo, bico dando cachorro. No Coliseu, como era a batalha naval? Eles faziam um buraco, perdão, esqueci de falar, Danilo. Tinha vezes que eles faziam um buraco e colocavam uma espécie de botes, tá? Então eles cavavam, jogavam água, colocavam botes, colocavam estacas no meio desse buraco que eles enchiam de água e simulavam a batalha lá, tá? Lembra sempre do seguinte, ó, encenação de batalha, tá? Encenação de batalha. Tranquilos? Tá? Claro, pessoal, o que era mais comum eram as batalhas entre os gladiadores. As batalhas navais não eram tão comuns assim, mas aconteciam de tempos em tempos, principalmente em momentos em que as esquadras navais de Roma estavam cheias, elas estavam todas prontas, né? Você tinha ali vários navios já prontos que cruzavam o Mediterrâneo e que, ao conquistarem novos navios, eles pegavam esses navios inimigos e jogavam aqui para o Coliseu, para participarem, para serem destruídos durante os espetáculos que a gente chama de pão e circo, tá? Eu tinha esquecido de falar. Obrigado, Danilo, por ter lembrado. Muito bem, povo. Então, olha só, né? Olha aqui, ó, né? Então, encenavam-se, pessoal, tá? Quando eu digo que eles cavavam um buraco, eles faziam um verdadeiro, não é uma Dubai da vida, que eles cavaram um buraco gigante e agora é só água, né? Eles simulavam, então tinha vezes que ficava uma bela de uma porcaria, né? Então, eles jogavam ali e ficava uma coisa meio lamacenta, né? Era uma encenação do que seria uma batalha naval, tá? Não é que ficava igual um oceano. Tranquilos, tá? Então, temos aqui representações, né? Boa parte do Coliseu preservada. Lembra sempre, pessoal, na arquitetura, o pessoal que curte arquitetura, quer fazer arte, vai pira com essa parte aqui, né? Os arcos do triunfo, né? A maioria dos monumentos em Roma tem essa entrada de arco aqui, tá? O arco que vem do grego significa arco. Lembra do grego arcontato, aquele grupo que tinha dinheiro para comprar armas, né? Que forma as oligarquias gregas? Mesma coisa daqui, o arco significa, né, no grego, significa arma, que significa, portanto, arma. Você usa para dominar e usa para conquistar. Então, o arco do triunfo, né? Tá na maior parte das obras públicas de Roma, tem esse movimento de arco, entrada, né, em arco. Maravilha? Ó, Coliseu por dentro, queridos. Termas. Quem aqui já foi no Termas? Olha que paranaense, né? Termas. Ou se você for um mineiro, fala termas, né? Pessoal, a ideia de sauna, quem já foi em sauna aqui? Sauna, ninguém? Não? Sauna? Nem. Nem? Quem já foi em biblioteca? Biblioteca, ninguém também? Biblioteca? Não? Biblioteca não curto, professor. Biblioteca Não não. lembro. Biblioteca não lembro. Tá. Quem já foi em grandes piscinas? Também não. O professor nunca entrei na piscina na vida, né? Não gosto de piscina, não gosto de tomar banho. Muito bem. Pessoal, a ideia aqui, tá, do romano é de sempre, inclusive, né? Inclusive, pessoal, a ideia de banho vem daqui, na verdade, de aproveitar, relaxar e curtir o movimento do banho. O que é o movimento do banho? É você deixar o máximo possível o seu corpo relaxado. Então, não está necessariamente ligado à ideia da limpeza, de esterilizar o corpo, mas essa ideia de que o banho faz bem para você. É um momento de relaxamento. Tá? Não à toa que dali foram criadas as saunas e as grandes piscinas, um momento de relaxamento do corpo. Tá? As ideias de salas, tá, pessoal? De pegar e fechar paredes, como essa do meu quarto aqui, entre 4 paredes, tá? Vem daqui dos romanos também. Atribuir a um espaço determinada atividade, tá? Por exemplo, a ginástica, a massagem, as lutas, os jogos. Você erguer lugares para executar determinada atividade, certo? Por que a gente está falando isso? Porque antes a ideia era, pessoal, de erguer qualquer edifício, qualquer lugar fechado, podia não ser quadrado, como as paredes que a gente tem nas nossas casas.
né? A ideia é de se morar nesse lugar. A ideia de se fechar salas para executar atividades que não são de moradia vem daqui, vem da cultura romana, tá? Então, com essas bibliotecas, né, as salas de massagem, jogos, lutas, estudo, tudo que vocês puderem imaginar que não seja para morar, que não seja só para dormir, tá? Muito bem, ó. Então aqui a reconstrução histórica do que seriam as saunas, aqui ó, os banhos que aconteciam, tá? Os banhos públicos aqui, geralmente pessoal entre comerciantes mais ricos e também pessoal da elite, tá? Os mais pobrinhos não tinham acesso a esses banhos públicos. Tranquilos? Começamos que horas, pessoal? 10, né? Beleza, só para saber como estamos. Na literatura, queridos, já no século I antes de Cristo nascer, tá? Nós temos então grandes desenvolvimentos dentro da filosofia, da poesia, da prosa, das tragédias, das comédias, sempre muito influenciadas pela cultura grega também, tá? Só que não juntava-se só apenas a cultura grega, mas dos outros povos que eram conquistados. Roma pegava, a gente tem um historiador que fala que Roma romanizava tudo, né? Romanizava tudo. Pegava determinada cultura de um povo conquistado, ele não acabava, macetava completamente com a cultura do povo. Ele pegava o que ele achava de interessante e dava uma romanizada. O que é isso? Né? Ele colocava dentro do pacote do que ele já fazia. Tá? Então, eles iam começar a traduzir obras, né? Passar para o latim. Eles iam pegar figuras de linguagem que eram de outras culturas e colocar na linguagem romana, sempre articulando com a ideia da criação do mito romano, né? Dos irmãos Rômulo e Remo, certo? Para tentar o quê, pessoal? Os povos que eram conquistados, eles estarem dentro, né? Estarem dentro da cultura romana, estarem dentro do nível de convivência da cultura romana, tá? Então a gente tem as sátiras, as peças teatrais, a própria história em si, beleza? Muito bem. Por que eles faziam isso, professor? Porque, pessoal, a história das pessoas tem a ver com o modo de vida delas, certo? É o que elas acreditam. Então, quanto mais cedo elas passassem a exercer, acreditar no modo de vida romano, mais fácil ia ser manter a ordem. E Roma sempre lutou para quê, pessoal? Para manter a ordem, né? Porque ela era muito grande e ela era, né, extremamente urbanizada. Sacaram aqui? Então, como eu falei, muito influenciada pela escrita grega, né? Ó, forma de exaltar as conquistas romanas, né? No latim nós temos a formal e a popular, né? A formal é aquela que é escrita, aquela que é repassada, né, de geração a geração para determinados grupos, geralmente da elite. E a popular era que o povo conseguia ter acesso, tá? Era a linguagem mais simples e que o povo geralmente pichava, né? Ou escrevia não pichava, que eu digo, um spray em si, mas que ele cunhava, por exemplo, com uma estaca assim nas obras, tá? Então havia muito disso também, tá? Escrever nas obras públicas, com um pedaço de metal ou madeira que fosse, tá? Olha aqui, nós temos a pedra que fala sobre a implantação da República Romana, ó. Senatus, se vocês conseguirem ler comigo aqui, ó, Senatus Populusque Romanos, tá? Esse V aqui é um som de U, tá? Significa a República Popular Romana. O Senatus vem de Senado, o poder dos senadores. Senatus Populusque Romanos, certo? Ou SPQR, né, para os íntimos aí. Muito bem. Falamos agora sobre a arte romana, né? Recebeu então, como tá vendo que só está repetindo, ó, grande influência dos povos conquistados, tá? É um crossover cultural, mas que vai ser romanizado, vai ser absorvido pelos romanos, tranquilos? Importavam muitas obras de outros povos, né? Então vinha obra lá de Cartago, vinha obra lá do Egito, vinha obra lá da Pérsia, vinha obra lá da Índia, tá, pessoal? E não só obras, mas vinham também artigos de luxo, tá, pessoal? A seda chegava em Roma, os bicos de ganso, bico de pato, a pena que a gente usa para escrever também, aquela pena que a gente molha na tinta, mesma coisa. Tranquilos, tá? O papiro egípcio também, beleza? Então, muitos artigos vinham de diversos lugares. A partir do momento em que Roma começava a se expandir, ela trazia, pessoal, novos artigos para sua urbis, para sua cidade, beleza? Muitos artistas passam, então, pessoal, a trabalhar em Roma, tá? Tanto voluntariamente, né, como filhos, a gente tem uma espécie também de mecenato aqui. Então, tem patrícios, né, ricos, né, membros da elite que
patrocinam a escrita da própria história da família ou da própria escultura do busto da pessoa, né? Aquele que tem dinheiro vai contratar um artista, um escultor para para esculpir o seu busto, né? Ficar gravado na história, beleza? E muitos artistas também vinham trabalhar como escravos, né? Porque não tinham como se manter, então iam para Roma tentar a vida. Sacaram? Muito bem. Tornaram-se hábeis na arte da imitação e adaptação, olha só, de obras artísticas de outros povos. Lembra que eu falei? Eles vão transfigurar, né? Eles vão romanizar a coisa, né? Vão pegar, então, características de um determinado povo, né? Então, por exemplo, a ideia lá de que o faraó é um deus vivo, pessoal, eles vão trazer isso para Roma, né? Com Augusto, ele é um descendente direto da divindade, que ajudou a cunhar Roma, ajudou a fundar Roma. Lembra que o Augusto volta lá do Egito, que ele derrota a Cleópatra e o Marco Antônio, correto? Que ele chega lá em Roma, a galera ovaciona, é o nosso imperador, o pai tá on, certo? Por quê? Porque ele vê lá no Egito, pessoal, ele tem a experiência de que o povo adere e adora ao faraó como um deus. Então ele vai trazer essa ideia para Roma, falar, caramba, vou fazer isso, por que não? Tá? Então é uma mistura, é uma absorção do que é proveitoso para eles, pessoal, de outras culturas. Sacaram aqui? Tranquilões? Muito bem, ó. Lá, irarará. Arquitetura. Agora o povo da Arquipira, né? Ó, influência etrusca. Lembra daquele povo fofinho que vivia lá na Mesopotâmia? Lembram deles? Exatamente. Eles também vão exercer influência, né, sobre a arquitetura romana, a ideia do redondo, tá? A ideia de largos espaços cada vez mais altos, tá, pessoal? Dentro dos palácios, dentro das construções. Tá? A ideia de você dar muito espaço para você ter uma visão ampla da coisa vem daqui, tá? Ó, largas avenidas, ruas paralelas e regulares, tá? Regularidade, ó, uniforme. Lembra, Roma sempre surgiu de um aldeamento militar. Então a ideia de ser tudo, né, feito de maneira milimétrica, ordenada e correta, beleza? E prática também, né? De maneira que funcione na prática. Não se faz um negócio bom, mas que não funcione, seja bonito, mas simplesmente não funcione, né? Criação de aquedutos. Então, pessoal, são redes de saneamento básico. É isso mesmo. A ideia, eles já tinham saneamento básico, tá? Então, vai ter a função de levar, né, o que vocês aí sabem o que leva no esgoto, né? Vai levar isso direto para o mar. Então, redes que funcionem, pessoal, tanto para transitar os barcos com as mercadorias, né, quanto também para escoar, né, o esgoto até o mar, tá? Vão ser criadas fontes públicas também, os termos que eu já falei, né? E, pessoal, esse saneamento básico, ele perpassava por toda a cidade, mas ele tinha acesso direto principalmente a casas de setores ricos, tá? Dos patrícios, beleza? Tranquilos? Criados também aqui, ó, prédios públicos, tá? Os anfiteatros, os circos, as basílicas e os templos religiosos, beleza? Não isso, os túmulos também, tá? Aquela ideia do lápidos, né, da lápide, pessoal, né, de enterrar e colocar ali, né, alguma lembrança em pedra do que foi aquela pessoa, vem daqui também, tá? Então a ideia da influência ocidental, muito, muito, muito imbuída na nossa cultura, certo? A casa romana. Parabéns. Se você fosse, portanto, então um cidadão romano, provavelmente você moraria, se tivesse uma família muito boa, você moraria muito boa financeiramente, né? Você moraria em uma dessas casas como essas aqui, ó, né? Casas grandes, salões arejados com amplos espaços abertos, tá? Principalmente por causa do calor, beleza? Belos jardins, água encanada, olha só, água encanada para cozinhas e banheiros, pessoal. Não à toa toda essa sofisticação, tá, pessoal, no modo de vida urbano aqui de Roma, vai fazer com que os romanos olhassem para os povos ao redor e chamassem de bárbaros. Por quê, pessoal? Esses povos que eles chamavam de bárbaros eram os povos germânicos e se dividiam em muitos povos, não tem um só. Tem visigodo, ostrogodo, franco, tem um monte. Tá? E eles viviam em aldeias, não praticavam comércio, não havia necessidade da moeda. Eles não viviam aqui, ó, com água encanada, com cozinha, com banheiro, com amplos espaços. Eles viviam em aldeias, em pequenas tribos, de maneira mais simples politicamente que vocês conhecem, que é a maneira que vocês têm na casa de vocês aí.
que é o quê? O chefe da família, o pai, o homem mais velho, que tem as decisões políticas, militares e religiosas. Então, os romanos iam olhar para esses carinhas e falar, cara, olha o que é? Olha a visão, a visão bárbara, certo? A visão de que eles são os povos bárbaros e os romanos são os povos superiores, porque eles têm toda essa sofisticação que vocês estão vendo aqui. Claro que isso é uma visão o quê, pessoal? Né? Pré-conceituosa, mas a gente tem que entender que o preconceito a gente entende hoje como conceito contemporâneo nosso. A gente tem que entender a história com os olhos da história. Então, para o romano, aquilo era a realidade. Aquilo era o que eles acreditavam ser. Então, a gente não pode olhar com os olhos do passado e julgar o que houve, mas sim com os olhos da história, tentar entender o máximo com aquela cabeça. Certo? Tá? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, né? Tem inúmeras questões que entram, mas ter a consciência de que hoje pensar assim é errado, né? De maneira preconceituosa, mas entender que naquele momento a gente, como se a gente atravessasse o tempo, né? Voltasse, entendesse aquela cabeça, entendesse os romanos. Quanto mais cedo vocês conseguirem fazer isso, mais fácil vai ser qualquer tema de história humana ou humanas para vocês. Tá ok? Muito bem. Então, ó, piscinas rodeadas por estátuas de mármore e inúmeros escravos, tá? Então, a ideia vem daqui, povo. Olha só. Olha que interessante. No Brasil colônia, o trabalho está sempre atribuído ao escravo. Então, lavar, passar, comer, cozinhar, lavar, passar, cozinhar, organizar, tudo, plantar, colher, tudo está ligado ao escravo. O trabalho, a ideia de ter que botar a mão na massa, está ligada ao escravo. Isso vem da Grécia, influencia os romanos e fica muito marcado, intensificado aqui. Então, se você tem uma vida boa, você precisa ter um escravo para fazer tudo para você. Enquanto você, romano, só vai curtir, vai estudar, vai ser um intelectual, vai batalhar, vai ser um militar. Mas o trabalho em si é coisa do escravo. Essa é a ideia que tem aqui, essa ideia está imbuída na cultura ocidental latina e que quando Espanha, Portugal vêm para as Américas, colocam, imbuem, vivem dessa maneira aqui na América, né? Não à toa que no Brasil, por exemplo, a gente tem durante mais de 300 anos de escravidão a ideia de que o trabalho não é valorizado, né? O trabalho em si não é valorizado, mas sim a posse, né? Muito bem. Então essa aqui seria então o que seria uma estrutura da casa romana, tá? Percebam que a gente tem no meio aqui, pessoal, um eixo central, tá? Um eixo central, que é o complúvio, um espaço de convivência entre as pessoas, tá? O jardim, geralmente, no fundo da casa, está muito parecido com a estrutura que nós temos hoje nas nossas casas, sim ou não? Geralmente, o espaço de convivência ele fica no centro ou é um espaço que ele é fechado para as pessoas entrarem ali, né? Isso aqui também vem influenciar a nossa cultura, tá? Então, muito bem, povo. Onde nós estamos? A ideia das vilas, tá? Surge aqui também. São praças públicas e também de convivência. Os banhos públicos ocorrendo aqui. O intenso comércio também acontecendo aqui, tá? O centrão que a gente conhece, né? Que a gente vai lá, tem um pombo, tamanho de uma galinha, você tropeça nele, te encara, né? O pombo hoje você tropeça, ele não voa, ele encara você de volta, né? Dá uma umbrada, que é o quê? Então, você vai no centro, pessoal, você vê lá uma aglomeração muito grande, o intenso comércio, né? Uma intensa agitação. Vem daqui, tá? Começa-se aqui essa ideia de um intenso centro comercial, certo? Onde tem um intenso espaço de convivência, ó, junto às praças. A gente não observa hoje, lá perto da capela, não tem uma praça e logo abaixo tem as lojas? Mesma coisa aqui, ó, espaços de convivência. Tem a praça arborizada e as lojas ao redor, né? Tranquilos? Muito bem. Se você não desse tanta sorte, fosse, portanto, um cidadão pobre, você viveria provavelmente uma espécie de cortiços, né? Aqui em Roma. Olha só, prédios de apartamentos insulae, né? Até 5 andares, pequenos quartos onde dormiam várias pessoas, sem cozinha, um único banheiro coletivo, ruas estreitas e empoeiradas que ligavam, ruas estreitas, não falei que são ineficazes, tá? Elas ligam umas às outras, sempre, sempre, sempre. Mas elas são, em alguns casos, elas tiveram que ser adequadas ao tamanho que elas conseguem ser construídas. Confusão e engarrafamento de carroças e animais, não havia esgoto. Então, lembrados do fim ali do Império, aquela confusarada, aquela crise, aquela bagunça, aquela baderna, aquela agitação social, principalmente no setor mais pobre e escravo, é aqui, ó, né? Descreve exatamente isso, ó, confusão e engarrafamento. Se for em Roma hoje, permanece a mesma coisa, professor. Os pobres, não.
né? A situação de Roma, né? Itália, pessoal, país de primeiro mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a ideia da urbis agitada, uma confusarada, você vai lá, o nego tá buzinando na tua cabeça, você vai atravessar, o cara não esperou, você tá quase jogando o carro em cima de você. Então, salve quem puder. Essa ideia de agitação continua lá até hoje, tá? Para finalizar um minutinho, vamos lá que a gente finaliza a aula aqui, a gente já começa na aula que vem, Império Carolíngio, em invasões bárbaras, a religião, tá? Politeístas, como nós já sabemos, beleza, pessoal? Vários deuses, diferentes rituais, né? Cultos domésticos. A chama acesa, eu queria falar com vocês disso, a chama acesa era sempre homenagem aos ancestrais, então em todas as casas tinha que ter essa chama acesa em homenagem aos deuses que ajudaram a fundar Roma e aos semideuses que eram Rômulo e Remo, tá? Havia-se também o sacrifício de pequenos animais, as procissões vêm daqui também. Lembra quem que já foi em procissão, novena com a avó, com o vô, com o tio, com o pai, com a mãe, em época de Natal, Páscoa? A procissão, ela era um aspecto da cultura romana, mas que vai ser feito um crossover com a religião católica, com a religião cristã. É isso mesmo. Então vai casar ali, ó, a ideia de sair pelas ruas adorando aos deuses, mas que quando junta-se com a religião cristã, adorando a Deus, né, rezando por Jesus ali nas caminhadas. As corridas que nós já falamos, as danças, tá? E os sacerdotes que não formavam um grupo à parte, porque eles tinham uma função honrosa. Certo? Ó, diversos deuses e rituais incorporados de outras religiões. Acabei de falar isso, né? E o mais popular era o quê, pessoal? A proteção contra o mal, tá? A chama tinha essa função também, belezinha? Tranquilões? Muito bem. Então, fechamos aqui religião, entramos aí na aula que vem sobre os povos bárbaros, sobre as invasões bárbaras, sobre os povos germânicos, com destaque ao reino dos francos. Ok? Tudo bem? Tranquilinhos? Tranquilo. Povo, então se cuidem, bom final de semana. Segunda-feira a gente fala em atualidades aí sobre nota de R$ 200, alta de inflação correndo na história, essas tentativas do governo de dar uma mascarada na situação. E medidas também até de saneamento econômico. É muito mais barato você imprimir uma nota de 200 do que imprimir duas de 100, tá? Então, evitar que o governo gaste. Todas essas questões a gente vai abordar na segunda aí, na aula de atualidades, beleza? Então, bom final de semana, se cuidem, fiquem com Deus e grande beijo, até lá. Falou. Até mais, queridos.